Olá, pessoal, tudo bem? Então, vi que mandaram mensagem pedindo o vídeo sobre as entrevistas, né? E eu vou falar um pouquinho sobre como foram, né, minhas entrevistas. A câmera tá um pouquinho diferente, porque eu tô no meu computador. Fiquei com preguiça de ligar a outra câmera, que é muito melhor. E já estou no Brasil, né? Já voltei. Então, vou falar um pouquinho é, como é que foram, né? As entrevistas. Eu até fui procurar minha agenda do ano passado onde eu escrevi, como é que foram as entrevistas, que às vezes eu faço algumas anotações. Esse- Tem esse mapa aqui da JAI, que eu ganhei lá no Japão, como se fala obrigado e olá em diversos idiomas. Mas vamos lá. Como é que foram as entrevistas? Bem, todas as entrevistas são três no total e todas foram no mesmo dia. Então eu recebi um e-mail falando, olha, você foi pré-aprovada e agora tem a parte das entrevistas. Então, eu já tinha enviado toda a documentação, então já tinha sido pré-aprovada, era passar nas entrevistas. Então, são três entrevistas: inglês, japonês e a entrevista técnica. A primeira que eu fiz foi de inglês. Então, eu estava bem tranquila, na verdade, para essa, porque como eu sou professora de inglês, então eu falei, olha, tomara que eles não perguntem assim coisas absurdas, né? Então, eu não vou saber falar. Mas foi muito tranquilo, então perguntou, a gente conversou muito tranquilo. Eu não lembro o nome da mulher que me entrevistou. E ela me falou, como é que você aprendeu inglês? Como é que você consegue lidar com situações em inglês? E foi muito disso, onde você mora, o que você faz. Então perguntou sobre a minha vida mesmo, minha vida pessoal, em inglês. Mas foi tudo em inglês, ok? Então foi tudo em inglês. A gente já começou em inglês e foi até o final em inglês, então era bem como eu esperava. Então, foi bem tranquilo e perguntou muito da minha vida pessoal, né? Então, isso também, claro, o que tinha a ver com o Japão, o que eu iria fazer no Japão, mas assim, não muito da parte técnica, realmente era coisa pessoal mesmo. Em japonês, que aí eu falei, olha, essa aqui vai ser a pior de todas, porque eu realmente sei muito pouco de japonês, então quando a gente começou a entrevista, começamos em português essa entrevista, e aí ela me fez algumas perguntas em japonês, eu dei uma arranhada ali no que eu conseguia, e ela percebeu que eu não sabia tanto, né, claro, então ela permitiu que eu falasse o que eu sabia em japonês. Então, eu consegui, e aí já foi num outro horário, né, então a primeira entrevista foi de manhã, a de inglês foi de manhã, a de japonês foi na parte do almoço, ali na hora do almoço. Então ela falou: então me fala aí o que você sabe. E aí eu rasguei o meu japonês ali, usei tudo que eu sabia. E aí ela foi fazendo algumas perguntas para eu tentar responder uma coisa ou outra. Então foi, foi. Mas ela viu que eu estava estudando e eu estudo ainda, né? Eu gosto bastante. É que realmente, quando você tem trabalho, tem que estudar, é muita coisa, né? Você não consegue avançar tão rapidamente quanto uma pessoa jovem, por exemplo, que tá na escola, então consegue ir para a escola de manhã e estudar à tarde japonês. Então, para mim, o horário é muito mínimo para eu conseguir ter aquele tempo. Mas é constante, né? É um estudo constante. Foi isso que eu falei para ela: olha, eu estudo constantemente, é que não consigo avançar tão rápido que nem eu consegui no passado. Então, é porque quando eu era mais jovem eu não focava no japonês, né? Eu fiquei muito no inglês. Então, fiquei ali no inglês e acabei deixando o japonês. Mas ela viu que eu estudava, então considerou bastante isso. Em relação à entrevista técnica, que foi mais tarde, que foi em português. Então, na entrevista técnica, me perguntaram sobre o que eu queria fazer no Japão, né? A primeira coisa que me perguntaram foi: afinal, o que você tem a ver com o Japão? Não nessas palavras, obviamente, eles foram muito mais educados, né? Mas foi, Gabriela, o que realmente, qual que é a sua relação com o Japão, né? Então eu expliquei que eu faço parte dos grupos
que realmente o Japão, assim, embora eu goste muito dos animes, para mim vai muito além disso, né? É uma coisa muito mais profunda, eu diria, né? Só estando no Japão, que aí eu falei, nossa, realmente, meu, esse lugar é sensacional. Mas desde aqui, eu já gostava muito, né? Então me perguntaram o meu relacionamento, né, com o Japão. E a partir daí foram me perguntando sobre, afinal, o que eu queria fazer no Japão. Por que que eu precisaria estar lá no Japão? Por que eu não faria isso aqui no Brasil? Então, fui falando. Então, foi. Eles dão bastante tempo para você ir conversando. Nas duas primeiras entrevistas foram. Uma mulher me entrevistou na primeira, outra me entrevistou na segunda, em japonês. Nessa terceira entrevista foram mais pessoas me entrevistando, acho que eram umas 3 pessoas, 3 ou 4. E aí, cada hora eles tinham uma pergunta sobre o que eu faço. Foram tanto perguntas pessoais, no sentido de o que eu faço, como é que isso vai interferir no Japão, né? Como é que isso se alinha aqui, e quanto perguntas realmente técnicas. Então, o que que você pretende fazer lá? Onde que você vai? Você já falou com o seu orientador? O que que ele vai te oferecer lá? Então, é bem isso. Então, foi mais técnico, realmente voltado ao que eu ia fazer no Japão. Então, é isso sobre as entrevistas. Espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, no japonês também a entrevista de japonês também foi bastante pessoal, muito parecida com a de inglês. É que a de inglês foi muito fácil, muito mais fácil do que em japonês, né? Mas foram perguntas pessoais ali de o que que você gosta no Japão, o que que você gosta de fazer no seu dia a dia, com o que que você trabalha. Já a entrevista técnica foi, como é que é o relacionamento que você tem com o Japão e o que que o seu trabalho lá vai influenciar no seu trabalho aqui, o que que o seu trabalho aqui vai poder ajudar lá, ok? Então é isso, espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, mandem aí mais perguntas que eu vou tentando ajudar todo mundo, porque é uma experiência incrível que vale muito a pena, ok? E até perguntaram se com visto pode ficar mais tempo lá. É isso, me perguntaram isso. E não pode ficar mais tempo lá. Quando você faz o visto, já tem um tempo determinado. Então, eu, por exemplo, poderia ficar até fevereiro, se eu não me engano, mas não ficaria, né? Porque o contrato da bolsa era até dezembro. Então, eu voltei em dezembro, bem certinho. Até porque quando você tá com a bolsa, você já recebe a sua passagem, tanto de ida quanto a passagem de volta. Então, já tá tudo certo. Então, eu sabia que eu ia ir e que eu ia voltar. E aí até minha família ficou bem tranquila que eu não ia ficar lá, né? Então é isso. Então tem que voltar. Combinado? Então é isso, gente. Beijo. Bye!